Olá, meus caros, eu sou o professor Fernando Orita e hoje iremos falar aqui no Instituto Orita como utilizar citação direta e citação indireta. Então, pessoal, hoje, como prometido, hoje vamos falar sobre citação direta e indireta. E não tem como pensar num artigo científico, numa dissertação, numa tese de doutorado, sem saber esses dois aspectos. Pessoal, quando a gente fala de citação direta, nada mais é do que um Ctrl+C, Ctrl+V. Como assim, professor? É a mesma coisa que você pegar a parte do texto que você leu no livro, literalmente, e colocar, por exemplo, no seu artigo científico. Então você vai ler um parágrafo de um livro e você quer que no seu artigo científico esteja realmente aquelas palavras do autor. Isso é uma citação direta. Acontece que uma citação direta de até 3 linhas, ela não passa por uma formalidade do que ocorre com uma citação direta, vamos falar assim, com mais de 3 linhas. Se você pegar uma parte de um texto que tenha mais de 3 linhas, você vai ter que fazer uma certa formalidade. O que a gente percebe que na maioria das revistas, não é regra, mas na maioria das revistas, trabalham com 4 centímetros de recuo. Enquanto que, se você pegar uma parte de um texto escrito literalmente igualzinho, não mudar uma coisinha naquele seu texto, o que acontece? Ainda continua sendo uma citação direta, mas como ela tem menos de 3 linhas, você não precisa fazer esse recuo. E só para dar uma dica, aproveitando, já que a gente está falando de recuo, o recuo não precisa de aspas. Antigamente precisava, hoje não precisa de aspas. Por quê? Porque, consequentemente, quando há um recuo, já tem uma lógica falando que foi retirado uma citação de um livro. Agora, gente, quando a gente pensa em citação indireta, quando a gente pensa em citação indireta, nada mais é do que quando você pega um livro, você lê aquele livro, você passa por várias páginas daquele livro e você comenta no seu artigo científico com as tuas palavras. Então a citação direta é diferente da indireta, porque a citação direta você copia igualzinho. A citação indireta, você vai ler aquela parte daquele artigo científico, aquele livro, e a partir do momento que você coloca no seu artigo, na sua dissertação, na sua tese, ou no seu resumo expandido, a gente começa a perceber que ali você está colocando com as tuas palavras e não com a palavra daquele autor que escreveu aquele referido livro. Então não com aquelas palavras daquele autor que escreveu aquele livro. Tá? Vamos dar uma olhada nos livros. Esse é um exemplo de citação direta. Perceba que neste caso o autor não ultrapassou as 3 linhas. Enquanto que neste outro caso que vocês estão vendo aí na tela, perceba que ultrapassou 3 linhas. Assim, você está vendo um recuo. Perceba que nesses 2 casos estamos observando uma citação direta, tanto no primeiro caso como no segundo caso. Agora vamos ver um exemplo de citação indireta. Observe que neste exemplo de citação indireta não está tendo um recuo e também não está entre aspas. Por quê? Porque quando ficar até 3 linhas, você vai ter que colocar entre aspas. A citação recuada, com mais de 3 linhas, não precisa dar aspas. E a citação indireta também não precisa de aspas. A citação que tiver aspas quer dizer, logicamente, que ela é uma citação direta. Então, meus caros, antes da gente encerrar o vídeo de hoje, a gente tem que pensar que a citação, tanto direta como uma citação indireta, deixa o trabalho científico. Não deixa um trabalho com sentido meramente argumentativo, de opinião, porque a citação direta e indireta é como se desse uma autenticidade àquele trabalho. Dá um caráter de verdadeira àquela tua opinião. Por quê? Porque provavelmente você tirou de um livro, tirou de um doutrinador, tirou de uma legislação, tirou de um artigo científico, de uma dissertação, de uma tese de doutorado. E quando você faz esses trabalhos acadêmicos, você não vai escrever simplesmente o que está na tua cabeça, tá? Você vai fazer o contrário.
tudo que falar no texto, no trabalho acadêmico, você tem que falar de onde você tirou, salvo questões exemplificativas e explicativas. Agora, conceitos, definições e questões de estatísticas e tudo mais, você não pode inventar da tua cabeça. Isso é um artigo de opinião e não um artigo científico. Então, pessoal, essas são as dicas de hoje sobre citação direta e indireta. Inscrevam-se no canal, não esqueçam de apertar ali no sininho e continuem acompanhando as minhas redes sociais. Isso, e gente, fique ligado aos próximos vídeos. Muito obrigado!